Olá, boa noite, pessoal. Nós vamos para a nossa primeira aula do terceiro módulo de programação orientada a objeto. Nós estamos no terceiro módulo e são 8 unidades. Hoje é a primeira unidade, no dia 5. Hoje nós vamos ver aqui introdução à orientação a objeto, classes, objetos, atributos e tipos de dados em relação a atributos. A primeira coisa é, vocês me escutam bem? Podem responder no chat ou então ligar o microfone e me falar se me escutam bem. Sim, professor. Ok, então pode fechar o microfone aí que eu já vou começar a aula, então. Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês aqui a ementa, tá, do curso. Bom, são 8 encontros, então hoje, amanhã, toda quinta e sexta-feira, por 4 semanas, mais o dia de recuperação. Então, a primeira coisa que nós vamos ver na ementa, durante todos esses dias, a gente vai ver hoje, né, os conceitos de programação orientada a objeto, que é o paradigma orientado a objeto, classes e objetos, atributos e tipos de atributos, o que são métodos, sobrecarga de métodos e reescrita de métodos, o que são construtores, o que é encapsulamento, o que é abstração e o que é polimorfismo em orientação a objeto. Vamos estudar também relacionamento entre os objetos, já perto do final do curso, por composição, por associação, por dependência e explicar o que é herança. Também interfaces e classes abstratas. Por fim, no último módulo, né, na última unidade do módulo, aliás, nós vamos ver, então, manipulação de exceções e programação genérica e coleções. O objetivo geral do nosso curso é conhecer e aplicar os paradigmas da programação orientada a objeto, e como objetivos específicos é conhecer e interpretar os diagramas de classe, interpretar uma classe com seus atributos e métodos, então isso é muito importante, e utilizar os fundamentos da programação orientada a objetos, para hoje e para toda a vida de vocês como técnicos em informática. E futuramente, caso desejem fazer o curso de análise de sistemas, de informática, servirá de base muito importante para o futuro também. Então, primeiramente, para poder chegarmos aos conceitos de programação orientada a objeto, nós temos, então, que entender, mas e antes de orientação a objeto, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos, então, a programação estruturada, que é a programação dos primórdios, por assim dizer. O que em que consiste essa programação estruturada? Nas várias linguagens, desde a linguagem mais de máquina até as linguagens de alto nível, né, desde as linguagens de baixo nível até as de alto nível, no início, sem orientação a objeto, você programava pensando principalmente na interação sequencial do código de programa, ou seja, na execução de linha a linha do seu software, do conjunto de código do programa, que iria da linha 1, 2, 3, talvez ele fizesse um pulo através de um laço, talvez ele fizesse nisso um desvio, talvez ele fizesse um retorno, mas você sempre pensava numa estrutura de software sequencial, de linha após linha. Também, o que diferencia é que na programação estruturada, além disso, nós observamos a criação, então, por causa dessas sequências, a criação do software como um fluxograma. Eu vou mostrar a vocês na próxima slide o que é mais ou menos um fluxograma, provavelmente vocês já conhecem, mas aí para a gente discutir um pouquinho sobre ele. E aí, dentro das primeiras que usavam apenas posições de memória ou variáveis, logo foram criadas as funções, né? Então, a partir daí, essas linguagens que utilizam programação estruturada, elas desenvolveram funções, foram desenvolvidas para elas, e as funções, ainda assim, mesmo que eu já conseguisse fazer recursos, né, de voltar à sequência do código e de trás para frente, de frente para trás, eu ainda assim
continuava pensando aqui numa forma sequencial, na forma de funções. Para poder representar tudo isso, né, quando um analista de sistemas, ou até mesmo quando um técnico quer representar o seu código de forma gráfica, ou no papel, por assim dizer, ele utiliza o principal documento, que é um diagrama de fluxo de dados, tá? Depois eu vou dar uns exemplos para vocês, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês também como vocês pesquisarem na internet um diagrama de fluxo de dados, mas antes eu vou mostrar para vocês um fluxograma ou organograma, como é que a gente vê um código normalmente sequencial. Então, ó, vocês conseguem enxergar a tela direitinho? Pode me abrir o microfone e dizer sim para mim aí. Ou não, né? Sim. Sim, então tá bom. Então, ó, normalmente, quando você está fazendo uma programação estruturada da forma antiga, antes de orientação a objeto, você está pensando num código aqui, que você escreve aqui, vou fazer aqui o x mais y, vai ficar muito feio aqui a letra, é igual a b. Então, essa é a primeira parte do código. Depois eu venho aqui e faço outra coisa. E aí eu estou pensando sempre numa sequência. Mas também pode haver perguntas, pode haver o nosso famoso if, né? Nosso if, lembra lá, quem viu lógica de programação e lembra direitinho, a gente tem o nosso if, o nosso se, né? Que é o quê? Se aconteceu alguma coisa, então vem por esse caminho. Se não, vem por esse, por exemplo. Assim como também existem as questões de laço, que é a programação, ela vem na sequência, encontra o momento de uma pergunta e permanece no laço até que a condição de quebra do laço ou de saída do laço seja obedecida e aí ele continua sequencial. Então essa é a forma básica de programação estruturada. É lógico que há muito mais do que isso que eu expliquei, eu só estou fazendo esse início aqui para que vocês se lembrem como é a forma como vocês viram em lógica de programação, mesmo que vocês tenham ouvido falar lá um pouquinho de orientação a objeto, mas aqui nós vamos dar uma aprofundada mais no conjunto das 8 aulas, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, nesse exemplo aqui, ó, como é um fluxo de programação sequencial. Então, olha só, observe aqui um software que verifica se a lâmpada funciona ou não. Então, no primeiro bloco de instrução, ele pergunta, a lâmpada não funciona? Então, ele vai fazer uma verificação embaixo. A lâmpada dela estava apagada? Não. Perdão, apagada não, plugada, ela estava ligada lá no soquete? Não. Se ela não está ligada no soquete e ela aparentemente não está funcionando, né, como nos dá a instrução inicial, então eu vou lá e faço um método, uma ação aqui, vou explicar para vocês o que é método, e eu plugo a lâmpada lá no soquete, eu coloco a lâmpada no bocal. E aí isso resolve meu problema, porque a lâmpada não estava plugada no bocal. Então, o software aqui dá o retorno aqui de que funcionou, a lâmpada funcionou, nesse verdinho. Mas, se a lâmpada estava plugada no bocal, ela estava colocada no bocal, se sim, então, ele desce aqui e pergunta, o bulbo da lâmpada, a lâmpada queimou ou está queimada? Se sim, então, o bulbo ou bocal da lâmpada, então eu troco a lâmpada, o bulbo da lâmpada, todinha. Ao trocar o bulbo da lâmpada, ela volta a acender e está resolvida. Bom, se o bulbo não queimou, então, eu preciso, então, comprar uma lâmpada nova para trocar. Então, vocês veem que é um programa bem simples que viu que ou a lâmpada está mal conectada, ou a lâmpada precisa trocar o bulbo, o bocal lá, ou ela precisa trocar a lâmpada em si. Então, essas verificações a gente pode fazer nossos se não, né, atribuir os estados, os valores, dizendo aqui, no primeiro, está ligado ou está desligado, está funcionando, não está funcionando. Isso aí é uma forma booleana, né, de 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Aqui é uma pergunta do if. Então, se está verdadeiro ou se está falso, que é da mesma forma. E aqui é um resultado final, né, do que se espera, a partir de uma ação tomada. Então, esse aqui é um fluxo comum, né, que a gente tem vários exemplos na nossa vida, que a gente pode fazer software
com o fluxo dessa forma e fazendo instruções sequenciais. E aqui, ao começar a explicar a orientação a objeto, a primeira coisa que eu vou falar a vocês, pessoal, aqui quando diz por que então orientação a objeto o que nós vamos explicar aqui não quer dizer que a programação estruturada ou tudo que se desenvolveu lá atrás está obsoleto e não se usa mais. Não, isso não é verdade. Na verdade, a orientação a objeto é um novo conceito que chega para facilitar, né? Ele chega para melhorar aquilo que a gente já usa, já tem. Então, ele traz uma estrutura nova de programação, uma forma mais organizada de programação, embora que lá o meu diagrama de fluxo de dados na programação orientada a objeto também ele foi desenvolvido e criado para organizar melhor a programação, mas a programação orientada a objeto, conforme a gente vai vendo nessas aulas todinha, a gente vai observar o porquê que ela é mais interessante, que ela é bem mais organizada do que a forma de programar completamente ou simplesmente de forma estruturada. Então, por que então que se desenvolveu a orientação a objeto? A orientação a objeto, observem que o nosso mundo, o mundo ao nosso redor, ele funciona com coisas, né? Então, a gente tem, basicamente, no mundo da gente, pessoas. Vou reduzir o mundo da gente a simplificar ao máximo aqui, pessoal, para o mundo da programação. É lógico que nosso mundo é muito mais complexo do que isso. Então, a gente tem pessoas, tá? Que eu não se preocupe, não, que fica feio mesmo essa letra aqui. Pessoas. A gente tem, né, os processos das coisas, como acontecem. E a gente tem as tecnologias que são empregadas. Vou reduzir aqui e botar só tech. Porém, a nossa vida, quando a gente olha ao nosso redor, um carro, a gente aprendeu, inclusive em língua portuguesa, que o carro ele é um objeto. Vocês concordam com isso? Agora eu queria que vocês que estão na aula me dissessem o seguinte: você concorda com essa afirmação de que o carro é um objeto? Eu concordo. Beleza, tá certo. Todo mundo concorda, pessoal? Vou perguntar também, quem respondeu foi a Daiane, né, se não me engano. A Gessiane está me ouvindo e concorda com que um carro é um objeto? Gessiane, está me ouvindo, Gessiane? Beleza. Se quiser falar no microfone, pode falar também aí, tá? Verusca está me ouvindo direitinho e concorda que o carro é um objeto? Oi, boa noite. Boa Tô noite. ouvindo direitinho, sim. Concordo. Concorda? É um objeto, né? É um objeto. Eu vou ficar perguntando que é para ver se vocês não estão dormindo, tá? Precisa de concentração nesses conceitos aqui. Então, olha só como é interessante uma coisa. Bom, quando a gente pensa aí na mesa, na cadeira, na cama, no travesseiro, na televisão, na parede, no telhado, no portão, no muro, na casa, tudo isso é objeto. São esses objetos que nos rodeiam. Então, o que é que a programação orientada a objeto ela tenta fazer? Ela tenta simplificar o mundo, ao invés de eu ficar fazendo instruções sequenciais, usando variáveis soltas ali, ela tenta pegar essa definição de objeto, essas características e as ações que acontecem em relação aos objetos e colocar numa coisa só. É o que a gente chama de fechar o conceito ou encapsular o conceito num objeto ou numa classe, como a gente vai ver, e vai ver a diferença dessas duas coisas. Então, com isso, quando ela traz esse novo conceito de amarrar tudo que diz respeito ao carro, ao formulário, à pessoa, e aí nós vamos começar a ver algumas coisas, como, por exemplo, pessoas, quando eu vou tratar
uma classe e um objeto chamado pessoas, pessoal, eu vou ter que chamar pessoas em programação de objetos. Isso fica muito confuso na cabeça da gente, porque na vida real a gente sabe que uma pessoa não é um objeto. Porém, para programação, a forma como eu posso tratar uma pessoa é bem parecida com o que eu posso tratar um objeto. Então, é por isso que a gente vai tratar como objeto, tá? Mas é lógico que pessoas são pessoas, objetos são objetos. Então, vamos observar esse exemplo aqui do carro. Olha só. Eu posso entender que cada carro, ele tem um nome, ele tem uma marca, ele tem um preço, ele tem um ano de lançamento, um ano que ele foi criado, fabricado. Ele tem também alguns estados, algumas características interessantes, como, por exemplo, eu posso dizer se ele está ligado ou se ele está desligado, né? Se o motor dele está ligado ou não. Eu sei que ele tem rodas, que ele tem portas, que ele tem uma cor específica, normalmente o carro, que ele tem uma quantidade de lugares, de assentos, né? Uma quantidade de portas também. Ele tem um telhado, né? Tem os faróis, tem as lanternas. E aí, com isso, eu começo a ver que cada objeto tem, na verdade, características, ou como nós vamos começar a chamar em orientação a objeto, cada objeto ele tem atributos, tá? Característica ou atributo é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa em... Ô Glenn, tudo bem? Eu estou gravando a aula, tá? Então, depois, quando você quiser ver o comecinho, entre hoje e amanhã eu coloco lá no Ava, tá? Mas vamos continuar daqui. Então, estou explicando a definição do que é objeto, tá? Em programação orientada a objeto. Então, olha só aqui, ó. Ele criou, né, uma classe, e aí eu vou definir daqui a pouquinho direitinho o que é uma classe, dando as características, né, ou os atributos de um carro. Então, ó, um carro tem um string, que é texto, cor, int, que é inteiro, né, um número inteiro, rodas. Então, ele tem uma quantidade de rodas aqui. Ele tem um string, ele tem um nome do carro, do fabricante, ele tem uma marca do carro. A gente poderia colocar também aqui modelo. Ele tem um int aqui, ó, que é inteiro, né, que é uma quantidade de portas. Ele tem um booleano aqui, ó, que é aquele verdadeiro ou falso, para saber se ele está ligado ou desligado. Então, ligado, se é verdadeiro, ele está ligado. Se é falso, ele está desligado, o carro, o motor desligado. Ele tem um int aqui, ó, a quantidade de lugares que esse carro tem. E ele tem aqui um item double, que é, na verdade, ponto flutuante ou real, né, como a gente chama, de preço. E ele tem um int também, que é para saber o ano de fabricação. Aqui a gente vai ver que ele criou aqui, ó, dois métodos. O que é um método em relação a um objeto? O método é uma ação. Então a gente sabe que tem alguns objetos que eles podem fazer uma ação ou eles podem sofrer uma ação. Então vamos dizer que o carro vai sofrer uma ação, mas há discordâncias aí nisso, né? Alguns dizem que não. Quando eu ligo o carro é quem provocou a ação, na verdade. Eu apenas virei o mecanismo. Mas isso é discussão filosófica que não importa para a gente agora, não. Vamos entender o objeto como ele podendo estar ligado ou desligado como estado, mas que também existe o método, ou seja, existe a ação de ligar o carro e a ação de desligar o carro. Isso é um método. Aqui, nesse caso, são dois métodos, né? Um método de ligar e um método de desligar. Então, se a gente pegar qualquer um outro objeto, por exemplo, eu vou dar mais um exemplo diferente do carro. Vou pegar um caderno. Então, quais são os atributos, a característica do caderno? Eu posso dizer cor da capa, eu posso dizer número de páginas aqui, posso dizer qual é o tipo de papel, qual é o fabricante, qual é o modelo daquele caderno, qual é o tamanho, se ele é grande, se ele é pequeno, quantas páginas, né? Eu acho que eu já tinha falado, qual é o preço desse caderno, né? Qual é o ano de fabricação do caderno. E aí, ao invés de ligar e desligar, eu posso dizer que eu tenho um método no caderno que é o método escrever no caderno
E eu tenho um método que é apagar o que eu escrevi. O método é a ação que eu posso fazer no objeto. Então, eu vou perguntar, então, primeiro, na sequência, né, para a Daiane, para a Gessiane, para a Verusca e, por fim, para o Glenn, exemplos de objetos para eles me darem primeiro características de um objeto e depois um método, se eles se sabem definir um método. Então, primeiro, Daiane. Daiane, me diz um exemplo de um objeto qualquer. E aí a gente vai fazendo juntos. Não se preocupa, não. Sem ser o carro e o caderno. Tá bom. Uma casa. Uma casa. Então, vamos lá. Quais são os atributos, ou seja, as características que uma casa que a gente pode dizer? Uma casa, ela tem que tipo de coisas? Para a gente saber que ela é uma casa. Vai me dando ideia aí, Daiane. Não fica com vergonha, não. Abre o microfone e vai falando aí. É para mim falar? Continuar. Quais o que, professor? Que define a casa? As características que você olha para uma casa e olha para um carro, e você sabe que quando você olha para uma casa, aquilo é uma casa, e quando você olha para um carro, aquilo é um carro. Então, o que é que a casa tem que é diferente do carro? A casa pode ser de alvenaria, de madeira. Beleza. Cor, então, tamanho, maravilha, tá tudo perfeito. Modelo, né? Um modelo, se ela é de primeiro andar, de segundo andar. Isso. Ou só no térreo, né? Se ela está na zona rural, na zona urbana. Isso. Aí tem coisa. Pode ter varanda, jardim. Isso, excelente, Verusca. Tem coisas que são interessantes, como, por exemplo, se a gente pegar um objeto com outro, por exemplo, tem coisas que o carro tem e que a casa tem e que são parecidos. Isso, as divisórias, né, Gessiane? Então, por exemplo, um carro tem porta, a casa também tem porta, né? Então, porta, só que, janela. Não é? Pois não é. Então, tem coisas que se a gente ficar olhando a comparação do que o carro e uma casa tem, e a gente não falar mais nenhuma outra característica, daqui a pouco a gente não sabe dizer o que é carro e o que é uma casa. Mas são essas características que cada objeto vai ter que vai diferenciar um objeto do outro. Então, por exemplo, por que eu sei que a Daiane ela deu um exemplo excelente logo no começo? Ela disse, pode ser de alvenaria ou de madeira. Um carro também, eventualmente, pode ser de madeira, mas um carro de alvenaria é muito difícil que ele vá funcionar, né? Então, o material de construção dos dois define uma casa e um carro, né? Isso a gente já nota a diferença. O fato também de ter rodas. Então, uma casa não tem rodas, normalmente. Eu estou falando de casas normais, tá, pessoal? Não é casa que um cara lá botou uma roda, não, porque aí é doidice. Mas eu digo assim, uma casa mesmo. Então, um carro tem rodas, tem amortecedor, tem mola. Uma casa até pode ter mola se for para terremoto, mas ela não tem rodas normalmente. Ela não vai andar, uma casa normal, né? Tradicional. Então, são essas coisas que vão diferenciar um objeto de um outro. Entendeu? Então, a programação orientada a objeto, na hora de desenvolver ela, de criar o conceito, o que os cientistas, os professores, as pessoas que desenvolveram esse conceito, né, os engenheiros, os programadores, eles começaram a discutir que ao invés de sair criando variáveis assim, a perder de vista, eles já tinham algo parecido na programação estruturada, que eram as estruturas, mas se fazer algo que ficasse muito solto, ele disse, não, eu vou pegar e vou encapsular esse objeto, vou pegar esse objeto e criar ele separadamente dos outros blocos de programação. Então, eu vou criar essa forma, essa estrutura chamada classe, primeiro, e depois o objeto que vem da classe. Então, vocês entenderam mais ou menos aqui o que é objeto, perfeito? Eu vou agora tentar dar uma explicada sem querer complicar muito, porque é bem fácil quando a gente pega no ar, assim, na cabeça, na hora, mas que eu preciso de uma atenção redobrada aqui de vocês. Então,
a orientação, sim, respondendo a pergunta, por que então a orientação a objeto? Ela foi criada então para organizar melhor a forma de programação, já que eu encapsulo esses objetos, nessas classes, e tudo que eu trato em relação àquele item fica dentro dele normalmente. Então, é por isso que eu faço, né, essas várias separações para fazer com que o programa fique mais sucinto, que ele seja mais reaproveitável, que ele possa crescer, mas sem multiplicar o número de variáveis, de coisas. E isso eu vou explicar para vocês agora, quando a gente pegar a classe. Aí vai ficar mais claro um pouquinho. Até aqui, vocês entenderam direitinho o que é um objeto e suas características, seus atributos? Beleza. Daiane, beleza? Do que é um objeto? Beleza, professor. Gessiane, beleza? O que é um objeto? Uma casa, um carro é um objeto. As características dele, ou seja, os atributos são, tem porta, quantas portas? Ter janela, ter telhado, maravilha? Gessiane Verusca, maravilha, então também, né? Aí, vamos lá um pouquinho para a gente entender, ó. Opa, deixa eu só mudar aqui de página. Para a gente entender um pouquinho mais à frente, tudo bem, mas então o que é uma classe? Olha só, quando começaram a criar os objetos, na orientação a objeto, a primeira coisa que ele observou é que eu poderia criar a classe como um modelo. E esse modelo aqui não é o tipo modelo de um carro, não, tá? É um modelo no sentido assim, é um modelo conceitual que a gente chama de um objeto. Então, essa tabela aqui, ela exemplifica isso. Olha só. O que é a classe carro? A classe carro... Opa, deixa eu só autorizar aqui o Richardson. Ô, Richardson, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver, ele ainda vai aparecer. Ô, Richardson, boa noite, tudo bem? Eu estou gravando a aula, então ela vai estar disponível lá também. Eu vou botar de hoje para amanhã lá no AVA, e aí vai ficar ok para você ver esse comecinho, tá? Então, olha só, pessoal. A classe carro, ela tem aqui, ó, a marca, o modelo, a cor e o combustível. Então, vocês observem que isso aqui, ó, tá vendo, ó? Até aqui, epa, deu uma riscada por fora ali, mas tudo bem. Isso aqui é uma classe. Uma classe é aquilo que eu quero para todos os meus objetos. Então, é como se fosse um formulário. Imaginem, pensem como se fosse um formulário a preencher. Quando eu digo marca, eu não estou especificando uma marca. Eu estou dizendo que o atributo marca, ele serve para todos os carros. Então, a classe é um modelo genérico do objeto que eu estou pensando. É como se eu dissesse assim, olha só, eu, Renato, eu sou o objeto. É o objetivo final, né? O objeto. Mas em que classe eu poderia me colocar? Qual poderia ser a classe que o Renato, a pessoa do Renato, poderia ir participar dela? Poderia estar classificado como aquela classe. Por exemplo, poderia ser a classe dos homens. Poderia ser a classe dos professores. Poderia ser a classe dos servidores públicos. Poderia ser a classe dos cidadãos. Poderia ser a classe dos porto-velhenses, do guajaramirense, se é assim que se fala, do rondoniense, entendeu? Então, há várias classes que eu poderia me enquadrar, a depender daquilo que eu precise. Então, aqui, ó, a classe carro, para eu definir o que é uma classe carro, ele já dá aqui que ele tem atributos e tem métodos. Quais são os atributos da classe carro? O carro tem que ter uma marca, um modelo, uma cor, um tipo de combustível que ele usa, e ele tem que ser capaz de suas ações, né, as ações que podem ser implementadas nessa classe, né, ou nesses futuros objetos, pode ser ligar o carro, acelerar o carro,
frear o carro. Ainda tem outras classes, como desligar o carro aqui, né? Eu poderia também desligar o carro. Embora que se ligar for igual a falso, é a mesma coisa que desligar. Se acelerar for igual a menos ou falso aqui, é a mesma coisa que desacelerar. Se frear for igual a falso, é a mesma coisa que continuar andando. Tá certo? Essas noções a gente vai ver um pouquinho para frente. Não se preocupem agora com isso. Mas olha só. A classe, então, é o geral. É aquilo que pode generalizar para qualquer carro. Então, como é que eu sei o que é um objeto? E qual é a diferença do objeto para a classe? É que o objeto vai ser o item específico, tá? Que se enquadra naquela classe. Então, por exemplo, o carro A, aqui, ó, tá vendo? O carro A, meu Deus, toda vez eu risco dentro do bicho. O carro A aqui, ele tem uma marca, e a marca preenchida dele é o quê? É a marca Ford. Ele tem um modelo, e o modelo agora preenchido específico é o modelo Fiesta. Ele tem uma cor. Qual é a cor? É a cor branca. Ele tem um tipo de combustível que ele roda, que é qual? Gasolina. E ele também é capaz de ligar, é capaz de acelerar e é capaz de frear. Então, meu objeto, carro azul, é específico, é um objeto específico, que pertence à classe geral de carro, e o objeto B é um objeto específico que tem a marca Mitsubishi, o modelo L200, a cor azul royal e o tipo de combustível diesel, mas que também é capaz de ligar, de acelerar e de frear. Então vocês entendem aqui, ó, que isso aqui é o geral para todos, ou seja, todos os objetos daquela classe, eles têm no geral a marca, o modelo, a cor e o combustível. Então todos eles são capazes de preencher esses atributos, de ter essas características. Mas quando eu digo a característica específica, ou seja, eu estou dizendo o item específico, né, o objeto específico, que é o carro A, o objeto carro A, ele é Ford, Fiesta, branco, gasolina. Então eu aqui, ó, tenho a materialização unitária, ou seja, ele é único, não é geral, não é para vários, ele é somente para o carro A, então ele é unitário. Certo? Ele é unitário. Então eu tenho o carro específico A com a marca Ford, modelo Fiesta, cor branco, combustível gasolina, que pode ligar, acelerar e frear. E esse objeto carro A é diferente do objeto carro B, que aqui é um Mitsubishi L200, cor royal azul e combustível diesel, também pode ligar, acelerar e frear. Mas esse objeto aqui, ó, ele é único, encapsulado, como a gente diz, ele está preservado, né? Ele está nas suas características e individualidade, como a gente pode dizer. Ele é um indivíduo único que é diferente do carro A. Ele é o carro B. E o carro B não se confunde com o carro A, porque são modelos completamente diferentes, a marca é diferente, tudo é diferente. Porém, o que é que o carro A e o carro B têm em comum? Eles pertencem, ou seja, eles herdam as características da classe carro. Porque a classe carro é quem disse as características que eu queria observar. Vou então agora dar uma pausa para a gente entender melhor esse conceito através das dúvidas de vocês. Então, vocês entenderam direitinho o que eu quis dizer ao separar classe de objeto? Sim. Glenn, beleza. Daiane, entendeu direitinho? É muito importante que, se vocês tiverem uma dúvida, tirarem essa dúvida agora, fazer essa pergunta agora. Porque tem um vídeo lá no Avo que eu vou mostrar para vocês assistirem, que vai dizer isso tudo que eu estou dizendo, só que com mais detalhes, tá? Verusca sim, né? Richardson também está me ouvindo direitinho, Richardson? Viu, Richard? Se tiver, responde aí. Mais ou menos, assim, a classe, viu, Richard? A classe, você entende a classe como uma coisa geral. Por exemplo, eu e você,
certo? Nós somos eu, você e o Glenn, nós somos da mesma classe, nós somos seres humanos, assim como a Daiane, como a Gessiane, como a Verusca. Mas eu, você e o Glenn, nós temos uma classe mais específica. Nós somos homens. E diferente da Daiane, da Gessiane e da Verusca, que são mulheres. Então elas participam da classe mulher e nós participamos da classe homem. Na classe homem, é lógico que tem algumas coisas que vão nos diferenciar da classe mulher. Qual é? Então, não precisa entrar em detalhes aí, mas a gente sabe que a gente tem diferenças biológicas, diferenças físicas, né? Então, são essas diferenças que nos fazem classe homem, classe mulher e outras classes, assim por dizer. Agora, o objeto específico aqui, perdão quando eu digo objeto, é que você entrou antes, eu já tinha dado uma explicação. Para a programação, pessoas também são objeto, tá bom? Então, para facilitar o entendimento na hora que a gente vai programar, então, como as pessoas têm características também, então o objeto Renato, por exemplo, eu sou um objeto que tem o quê? Duas pernas, dois braços, duas orelhas, duas bocas, uma boca, e dois olhos, né? E eu pertenço, então, à classe ser humano, à classe homem. Você também, o Glenn também. Então, nós pertencemos à mesma classe. Mas nós somos pessoas com características também, alguns diferentes. Nós somos objetos específicos. Por quê? Qual é a primeira diferença que existe entre nós três? Cada um tem um nome diferente. Então, o Glenn é o Glenn, o Richardson é o Richardson, o Renato é o Renato. Outra característica, moramos em cidades, nesse caso pode ser a mesma cidade, Guajará-Mirim ou Porto Velho, mas assim, vamos dizer, temos pais diferentes, temos mães diferentes, então tudo isso que nos faz específicos, únicos, nos faz objetos únicos, tá? Embora todos nós pertençamos à mesma classe, que é o geral. Mas quando nós tratamos a nossa individualidade, né, o nosso ser unitário, a gente está falando de um objeto. Então a gente está especificando, né, ou seja, a gente está materializando o que a gente pensou da classe, o que a gente generalizou na classe. Quando a gente materializa, individualiza, faz unitário, a gente cria o objeto. Então o objeto ele é específico. Perfeito agora? Todo mundo entendeu direitinho? A diferença entre classe e objeto? Então, ó, deixa eu ver se eu tenho mais um slide aqui. Tá. Então, eu já comentei com vocês que foi inspirado no mundo real e uma forma de facilitar, né, como a gente conseguiria captar as informações do mundo real para o programa, para o software. Eu já dei um exemplo, então, de classe, né, alguns exemplos de classe, de objetos. Então, a classe é o ser humano, é o homem, a mulher. O objeto é o Renato, é o Richard, é o Glenn, é a Verusca, tá certo? É a Daiane e a Gessiane. Então, nós somos objetos específicos. Os atributos e as características que tem 2 braços, então, int, número de braços, cor dos olhos, cor do cabelo, tá? Altura, peso, tudo isso são características, são atributos. Então, lembre-se muito que o objeto ele sempre tem atributos. Tem também métodos dessa classe do ser humano que se aplica a todos nós. Quais são os métodos da classe ser humano que a gente pode atribuir a gente? Então, é o método comer, dormir, acordar, passear, estudar, então, trabalhar. Isso tudo são métodos que essa classe ser humano, né, pode fazer e que nós, como indivíduos ou objetos dessa classe, podemos fazer também todas elas, embora que vamos fazer trabalhos diferentes, que vamos fazer estudos diferentes, que vamos passear em lugares diferentes, porque nós somos indivíduos, objetos únicos. Já a nossa classe, que é ser humano, ela é geral para todos nós.
A classe é o maior, é o geralzão, e o objeto é a especificação da classe, individualização num item, numa pessoa, num ponto só. Atributos, nesse sentido, eles são variáveis? Bom, aqui há uma discussão também filosófica, que eu não vou entrar muito agora, mas geralmente a gente trata de forma parecida, ou seja, vamos dizer assim, de forma semelhante. Por quê? Porque dentro de uma classe, dentro de um objeto, principalmente no objeto, aquela característica ela pode ser definida e modificável com o tempo. Porém, na hora que eu crio um objeto e já defino os valores dele, o atributo de início ele se trata mais parecido assim com constantes, porque ele traz as características, né, inicialmente. Mas conforme eu vou precisando utilizar mais aquele atributo e principalmente no tempo fazer ele modificar, então eu vou vendo que os atributos dele ou os estados dele vão se modificando. O que são os estados? Como, por exemplo, digamos que eu, o objeto Renato, que eu tenho 39 anos, 1,68 m de altura, e tal lá. O estado da minha altura, ou seja, o valor da minha altura, ele se mantém um pouco mais ou menos constante. É lógico, conforme eu for ficando mais velho, mais idoso, a tendência é que eu diminua de tamanho. Porém, minha idade, ela com o tempo, ela vai aumentando. Então, todo ano ela aumenta. Todo mês, na verdade, ela aumenta um mês, né? Toda semana, uma semana, um dia, um dia. Mas, então, isso vai variando. Então, eu posso entender, ter esse entendimento para facilitar que os atributos dentro dos objetos, dentro das classes, são equivalentes a variáveis. Eles são variáveis dentro dos objetos. E os estados vão ser os valores que esses atributos, essas variáveis vão ter naquele momento. Então, esse estado ele tem que ser passivo de verificação. Se lembra lá no objeto lá do carro, que pertence à classe carro, mas que é o carro A, quando o estado dele estiver ligado igual a verdadeiro, o estado dele para o ligado é ligado, verdadeiro. Então, ele vai ter um atributo dentro do... Eu tenho lá o método ligar carro, e dentro do método ligar carro, antes eu vou ter um atributo que é o carro está ligado, ou desligado, e esse vai ser verdadeiro ou falso. Tá certo? Então, algo que a gente precisa entender também, o método, que a gente vai ver mais aprofundado, né, na próxima aula, o método, ele modifica o estado dos atributos, os valores dos atributos. Tá certo? Vou dar uma paradinha de novo e perguntar, pessoal, alguma dúvida até aqui? Todos estão entendendo direitinho o que eu estou querendo explicar? Responda no chat, isso. Sim, né? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu pegar, então, aqui, ó. Maravilha, Gessiane. Então, ó. Então, vamos para... Vai ser meu último slide, e aí eu vou mostrar no AVA a aula que vocês têm que assistir. Aí, amanhã, a gente tem uma atividade que vocês vão entregar até sexta-feira da semana que vem, tá? Mas é amanhã, só que eu vou passar a atividade. Então, nesse último slide, eu quero explicar para vocês algo que a gente já viu muito em lógica de programação, linguagem de programação, mas não custa repetir. Os atributos, eles são formados por tipos de dados. Então, esses tipos de dados, eles podem ser texto ou string, como a gente está acostumado a ver. Ele pode ser inteiro ou int, como a gente está acostumado a ver. Ele pode ser numérico, né, ou double, como a gente viu lá. Numérico nesse caso que tem uma casa decimal, né, que tem vírgula. Ou ele pode ser booleano, por exemplo. Booleano é o caso quando ele é verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, eu vou... Já que esse é meu último slide, mas eu vou voltar àquela primeira figura lá do carro e mostrar esses tipos para vocês. Ó. Toda vez que a gente faz uma classe, para poder eu dizer qual é a característica ou atributo da classe, eu tenho que especificar qual é o tipo que essa classe vai receber, ou seja, qual é o tipo que o atributo cor vai receber. Então, aqui é um string, por quê? Porque na cor eu vou dizer que a cor daquele carro é igual a preta, é igual a vermelha, é cinza, azul.
O int rodas, rodas é igual a 4 rodas. O string nome do carro é um carro, aqui, esse aqui deve ser um Ford T, por exemplo. Aí a marca da Ford, opa, o número de portas, int, número de portas igual a 2 portas ou 3 portas, se tiver um bagageiro. Boolean ligado, ele está ligado sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, int lugares, o número de lugares é para 2 ou para 3 lugares ou para 4 lugares. O preço do carro foi quanto? Foi, sei lá, 30 mil, 50 mil reais, 100 mil reais. Qual é o ano de fabricação? Esse aqui é 1906, por exemplo. Não sei. Então, o ligar normalmente é diz, ele ia escrever aqui no exemplo, ó, diz ponto ligado igual a verdadeiro ou igual a true. Quando eu der um desligar, vai ser diz ponto ligado igual a false. E diz quer dizer isto ou esta classe carro, tá? Então aqui, ó, no próximo item a gente vê, pense naquele carro ali, naqueles atributos lá, numa tabela aqui, só que herdando aquela classe carro, aquela classe que a gente estava definindo lá, com aqueles itens, ó, ligar e desligar. E aqui eu estou botando o modelo lá, o Ford lá era o modelo T, a cor preta, a gasolina talvez, e ele tem aquelas características. Então, com isso, pessoal, com o tipo, é o que eu quero apresentar hoje. Então, vou entrar agora no AVA aqui, ó. Deixa eu só parar essa apresentação agora. Para a apresentação. Aí eu vou apresentar agora aqui a telinha, tá? Então, vou mostrar no AVA para vocês aqui, ó. Deixa eu só sair daqui do EAD, conectar com a minha normal. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vocês vão ver na matéria que vocês estão inscritos, né, de orientação a objetos, e vocês têm já a primeira aula aqui, ó, a unidade 1, e ela tem o quê, ó? Ela tem uma aula aqui, ó, tem a nossa reunião, né, que é essa de hoje, e ela tem já uma videoaula aqui, ó, que vocês podem abrir aqui no outro link, e é um vídeo, vou botar ele do começo aqui, porque eu já estava assistindo, que é a aula, então, para técnico de informática e internet, eu peguei do de internet, mas é basicamente a mesma coisa, é programação orientada a objeto, com os professores, né, Lilo Wood, Curry de Lacerda e o professor Cláudio Souza Ramos. Essa é uma aula inicial lá do Porto Velho, Zona Norte, ela tem 1 hora e 14 minutos de duração. Vocês sabem que nosso tempo aqui, né, de aula é, na verdade, de 5, 6 horas. Mas é lógico que a gente não vai explorar assim que vocês fiquem fazendo as 5 horas, né, de curso, senão vai cansar todo mundo. Então, eu quero, então, que vocês assistam essa aula do professor aqui e vocês pensem já para amanhã, que eu vou pedir isso no exercício, hoje já vão pensando em objetos, depois de assistir essa aula, que vocês querem assistir agora é melhor, mas pode assistir amanhã de manhã, tá? Vocês vão pensando em objetos, porque eu vou pedir para vocês descreverem 2 objetos em seus atributos e seus possíveis métodos, que eu vou dar quais são os objetos, 2 deles, de exemplo, e vou pedir que vocês digam um que vocês vão escolher, qualquer objeto que vocês escolherem, e vocês vão dizer quais são os atributos, as características, e quais são também os possíveis métodos ou as possíveis ações que a gente faz, né, os comportamentos que a gente vai ter nesse objeto, tá? Então, é isso que eu queria mostrar, como você acessar, né, ó, só você vir e acessar, ó, aula 1, programação orientada a objetos. Amanhã ou hoje não, à noite não dá tempo não, porque até baixar a aula e fazer não dá não, mas amanhã, ou pela manhã ou pela tarde, vai aparecer aqui o link dessa nossa aula gravada, tá bom?
Então, eu vou voltar aqui para a nossa aula e, opa, e quero aqui, então, que vocês se manifestem. Minha gente, me desculpa, eu sei que é um vídeo monstruoso aí, de 1 hora e tanto, mas é porque esses vídeos nossos do IFRA, eles são todos assim, grandões. 50 minutos, 1 hora. Eu não encontro nenhum que seja pequenininho. Eu sei que isso consome uma internet danada, né? Mas face ao que são 5 horas de aula, né? As outras 3 horas praticamente de aula é para vocês pensarem e fazer esse exercício mental aí e escrevendo já aí quais são esses objetos que vocês querem descrever. Então essa é a primeira tarefa que eu vou cobrar, na verdade, amanhã, ela oficialmente. Mas eu já estou adiantando para vocês irem fazendo isso para ficar mais tranquilo para vocês. Até aqui, até esse momento, vocês têm dúvida, pessoal? Sim ou não? Se respondam no chat, abra o microfone, me fale, não me deixe aqui olhando para a tela. Não, sim. Qual é a dúvida, Gessiane? Tá tudo tranquilo então? Então, bom, se ninguém tem dúvida nenhuma, tá? Se tiver dúvida, abra o microfone e se manifeste agora. Se não tiver dúvida, então. Isso, pesquise objetos, GCN, pense em objetos. Qualquer um que você queira. Vamos dizer assim, televisão, rádio, computador, celular, vá pensando no objeto. Quais são as características desse objeto? O que é que esse objeto, quando eu descrever, o que é que ele tem? Ele tem uma tela? Ele tem um teclado? Ele tem os botões? Então vai pensando. E quais são os métodos? Eu posso ligar ele, posso desligar, eu posso colocar ele para carregar, colocar ele para colocar ele no bolso. Vai pensando em coisas assim. Por quê? Porque amanhã eu já vou cobrar exercício que vocês vão precisar. O primeiro exercício é fazer essas classes com mais outras coisinhas que eu vou pedir, tá? Que aí vai ter também uma parte da explicação da aula de amanhã. Aí eu vou cobrar exercício das duas juntas. E aí esse exercício já vai ser valendo nota. Já para a gente ir formando, né, nossa base de notas direitinho até a última aula, tá todo mundo passado e tranquilo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar na nossa aula de hoje. Assistam lá a aula que está lá no AVA. E agradeço a todos vocês que pacientemente vieram aí à aula síncrona. E muito obrigado pela participação. Um abraço a todos.